Você citou a questão do desprogramar o machismo. Acho que é um ponto bom pra gente falar. O machismo é uma coisa que muita gente fala que existe a diferença entre... Eu inclusive cito isso como machismo repressor e machismo cavalheiro. Quase como se houvesse uma diferença entre você ter o papel do homem e o papel da mulher. Ninguém está dizendo que não pode nada para ninguém. Porém, que existe o papel e a figura masculina gentil de abrir porta, de colocar a mulher em primeiro lugar, de cuidar, de prover, etc, etc. Isso não é machismo. Não, mas então, não é machismo, é cavalheirismo. Por isso que eu falo. Não existe machismo cavalheiro. Não pode, mas eu tô dizendo assim, tentando comparar, por mais que não exista, Claro. eu acredito que de uma maneira comum, as pessoas possam se confundir sim, achando que isso seria o machismo. Por isso, não é isso, eu sei que não é. Mas esse cavalheirismo é sadio, é muito bom. E as pessoas confundem isso com o controle. Quando a gente está falando de programação, também não teria justamente isso, esse é um problema onde as pessoas acham que elas vestem uma capa em que sou homem. E a partir daí elas exageram. E aí é onde entra o machismo. E como então desprogramar isso? E como que a religião ou a espiritualidade pode fazer com que isso cesse? Vai lá, Cris, pra você. Nossa, que pergunta boa, né? Dá pra ficar horas aqui falando sobre esses conceitos, assim, de machismo, né? Lógico que a nossa conversa vai sempre enveredar para a espiritualidade, porque a gente tem a oportunidade de incorporar uma pombagira, por exemplo, e naquele momento que você está atuado e tomado, você raciocina como uma mulher raciocina. Você pensa como uma mulher pensa, você enxerga o mundo pelos olhos de uma mulher, assim, né? Naquilo que tange é uma incorporação, né? E aí você começa a perceber que existe uma grande programação lá em cima, né? Através da história a gente percebe, estudando, que houve um planejamento para o mundo ser como ele é, e esse planejamento foi feito pelos homens, né? Daí nasce o nome do patriarcado, né? Que foram os homens que pensaram o mundo, que construíram o mundo, que definiram leis. E aí a gente vê a história que as mulheres não tinham muitos direitos, e aí foram conquistando a duras penas muitos direitos. E hoje a gente vive um debate de que a sociedade precisa viver em igualdade, tendo em vista que esses valores machistas estão nessa programação coletiva, né? Que a gente recebeu, enfim, se a gente for comparar a consciência que a gente tem hoje com a consciência dos nossos pais, dos nossos avós, Com certeza. né, como eles tratavam as mulheres, como nós estamos aprendendo a nos relacionar com as mulheres no dia de hoje, e aí a gente vê que a gente tem um longo caminho pela frente, que avançamos muito, mas que a gente ainda está assim, no meio de uma sociedade que é politicamente dividida, inclusive, por pessoas que gostam ainda de alimentar esse lugar de privilégio, que a gente pode dizer, né, que o homem tem perante a sociedade, né, nos meios de trabalho. Existem instituições religiosas que a mulher não pode ocupar um cargo de liderança. Então, é isso que eu ia te perguntar. Até que ponto na religião, na espiritualidade, tem certas coisas que são como, não sei se diria, não é protocolo, mas como tradição. Tradição. É tradição que a mulher ocupe esse espaço. É tradição que o homem, ninguém é mais nem menos. Mas é o lugar de cada um. Porém, esses lugares, às vezes, hierarquicamente, pode ser ainda mais pro homem. E aí fica, putz, será que isso é machismo? E tem que quebrar essa tradição de tanto tempo porque percebeu-se que aquilo é machista? A religião, ela é patriarcal e machista quando ela foi constituída dentro dessa realidade, né? Uhum. Então, quando a gente olha a religião católica, tem uma tradição. Essa tradição é patriarcal. O judaísmo também tem uma tradição patriarcal. O Islã tem uma tradição patriarcal, né? Budismo também? Isso, então, as religiões, mas a espiritualidade não. Certo. Esse é o ponto. Então, a partir do momento que a espiritualidade se adapta, se amolda à nossa maneira de ver o mundo, então, quando uma religião ela fica engessada na tradição,
essa espiritualidade ainda continua presente ali da forma que for possível e tudo, mas essa espiritualidade também vai buscar outras maneiras de se manifestar no mundo, né? Então há outras tradições mais ou menos religiosas dentro do modelo do que é religião para o mundo ocidental e espiritualidades que nos atravessam, ensinando a gente, né? Sem a preocupação de estar quebrando nenhuma tradição. Até porque você está quebrando tecnicamente por um bem, né? Tá quebrando Porque uma tradição que não serve. que Então, não esse serve. é o papel de Exu, Exato. né? Exu é o transgressor, porque ele transgride as regras e as normas que nos oprimem. Então a pombagira tá junto, né? Então a Umbanda, ela traz por meio das linhas e dos arquétipos do Exu, da pombagira, da criança, do preto velho, do caboclo, do baiano, do boiadeiro, por meio desses arquétipos, a Umbanda ela traz chaves de desconstrução das dores do mundo em nós. Então o machismo faz parte de dores do mundo que estão em todos nós, no homem e na mulher. O racismo, dores do mundo em nós.